Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou médico emergencista. Hoje a gente vai falar sobre ecocardiograma básico, tá? Bom, como todo aparelho de ultrassom, na grande maioria os botões eles são os mesmos, tá? O que vai mudar às vezes é uma nomenclatura e a posição desses botões, mas de maneira geral eles são muito parecidos os aparelhos, tá? Então a gente acaba que se habituando com um, a gente consegue se habituar com os outros. A gente vai usar hoje, né, o probe ou a sonda, enfim, setorial, cardíaca ou em inglês o phased, tá? Mas pode falar de cardíaco, que é basicamente a maior função dele é essa. Esse probe ele tem essa característica de ter um footprint, apesar de retangular, né? Ele acaba emitindo a imagem, né, as ondas como se fosse uma pizza. A gente vai ver umas imagens mais para frente, eu mostro para vocês como é que funciona. A gente vai seguir o nosso roteiro de interpretação, qual que é o modo utilizado, qual que é o probe, se a profundidade está adequada, se o ganho está adequado, se o preset está adequado, quais as estruturas visíveis nas imagens que a gente está vendo e qual que é o laudo da imagem. A gente vai começar o exame, a gente vai escolher o preset cardíaco. Na grande maioria dos aparelhos existe esse preset. A gente vai lembrar que o ganho, né, na linguagem popular, é o brilho. A gente vai escolher o probe setorial ou cardíaco, que é a mesma coisa. E a gente vai observar o marcador na tela, né? Para a gente, emergencista e radiologista, o marcador vai estar à esquerda. Para o cardiologista, ecocardiografista, vai estar à direita. Isso não vai gerar uma imagem espelho, porque ele vai fazer, né, o cardiologista ele faz tudo ao contrário do que a gente faz. Não tem certo nem errado, é uma questão de convenção. Essa convenção nada mais existe porque o emergencista faz todo o exame para a esquerda. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um protocolo rush, né, de um paciente chocado, vai estar todo o marcador do mesmo lado da tela. Então vai me facilitar o trabalho. Mas não é errado, nem certo. A questão é que a imagem gerada vai ser exatamente a mesma. Como é que a gente pode melhorar o exame do paciente, né? Do exame ecocardiográfico, né? A gente tem algumas alternativas. A gente pode pedir para o paciente ficar em decúbito dorsal ou decúbito lateral esquerdo, de preferência decúbito lateral esquerdo, que isso vai fazer com que o coração, né, se aproxime da parede torácica e vai facilitar a geração de imagem. As imagens vão ficar bem melhores. Então, começou o exame e não está conseguindo identificar as imagens, né, principalmente para external longa, curta e a 4 câmeras, pede para ele virar para a esquerda, né, levantando o braço esquerdo e botando atrás da cabeça. A gente, no exame da subchifoide, a gente pede para o paciente respirar fundo, porque quando ele respirar fundo, o diafragma vai descer, o diafragma descendo, né, o coração se aproxima do probe da sonda. A gente faz um pouco de pressão, né, não é para causar dor ao paciente, o exame não pode ser incomodativo de que impede o exame pelo paciente. Mas a gente pode fazer uma pressão que o paciente chega aqui tem um pouquinho de dor para a gente ver se isso melhora a imagem. Principalmente em pacientes obesos, né, isso é mais fácil da gente perceber. O gel, a gente tem que ter uma racionalidade, né, no uso do gel, ainda mais no contexto brasileiro, que às vezes falta gel. Mas, de maneira geral, a gente não precisa economizar no gel também. Os movimentos são muito delicados. A gente, quando está fazendo ecocardiograma, né, e aí a gente vai ver alguma pessoa fazendo, às vezes a gente dá um toquezinho de leve e a gente melhora muito a imagem da pessoa. Porque as pessoas às vezes estão achando que o ultrassom, o exame ecocardiográfico, ele é muito, tem que ser mais rápido, mais grosseiro. Mas não, é bem delicado, é bem devagar para conseguir encontrar uma imagem melhor. E a gente não pode esquecer do básico, né? Ajuste de profundidade, ajustar o ganho adequadamente, ajustar o preset. Tudo isso faz parte do exame um pouco mais complexo, que é o ecocardiograma beira-leito. A gente vai discutir 4 janelas, subchifoide, para external longa, curta e para 4 câmaras. Essas são 4 janelas básicas, tá? O ecocardiografista, ou seja, o cardiologista especializado em ecocardiografia, ele usa outras janelas. Ele é um cara que estudou anos para estar fazendo ecocardiograma, é uma pessoa extremamente capacitada. O nosso objetivo aqui, como no ultrassom beira-leito, é conseguir informações para responder perguntas binárias. Né? Tem ou não tem tamponamento, a função é reduzida ou não. São coisas binárias, básicas, que vão ajudar a gente a tomar a decisão naquele momento. De maneira nenhuma, o nosso exame se aproxima da complexidade, da dificuldade, né, e do tipo de laudo que um ecocardiografista dá. A nossa intenção nunca é essa. A nossa intenção é responder perguntas que vão ajudar no manejo agudo daquele paciente. E muitas vezes a gente precisa que o ecocardiografista vá de maneira emergencial à beira-leito para nos ajudar com o paciente. Então, por exemplo, onde eu fiz a residência, acontecia, e não era incomum, da gente pedir para o cardiologista, ecocardiografista, e lá existiam vários excelentes, eles iam na emergência com o aparelho profissional, aparelho ecocardiograma, aparelho
oficial, né? Um aparelho que é bem grande, um aparelho que é mais difícil de locomover, um aparelho bem completo, um aparelho muito mais caro, né? Que é diferente do aparelho à beira do leito, um aparelho mais portátil, para fazer o eco do paciente, porque a gente às vezes precisava de uma informação mais específica. Então, o paciente, às vezes um derrame pericárdico mais complicado, às vezes um paciente com choque sem uma etiologia muito bem clara, bem definida, enfim. Então, a gente, às vezes, mesmo assim, a gente precisa, às vezes, do especialista nesse momento. E aí a gente entra numa parte que é um pouco mais complicada, né? A questão dos marcadores. Para onde que a gente bota o marcador do probe para o paciente? E isso, como eu falei, isso vai variar se a gente vai estar usando o marcador na tela para a esquerda ou o marcador na tela para a direita. Aqui a gente está usando o marcador para a tela para a esquerda. Então significa que a gente vai seguir esse roteiro, o ecocardiografista, o cardiologista vai seguir o oposto dessas imagens, tá? O oposto, né, desses marcadores, porque ele usa o marcador na tela direita. Então a gente, quando vai estar na janela subxifoide, a gente usar o marcador do lado esquerdo, a gente vai estar do lado direito do paciente e o marcador vai estar apontando para o cotovelo do paciente. Então vai estar mais ou menos nessa altura apontando para o cotovelo do paciente. Na janela apical 4 câmaras, ela fica mais ou menos na região inframamelar esquerda, na linha hemiclavicular. Né? No homem fica embaixo do mamilo e na mulher fica embaixo da prega mamária aqui. Então a gente vai colocar o marcador entre a pelve e o cotovelo direito do nosso paciente. Então a gente vai colocar ele nesse espaço aqui que a gente tem abaixo do tronco, tá? Mais ou menos nessa região. Na parasternal longa, a janela que vai pegar essa posição, a gente coloca no quarto espaço intercostal, linha parasternal, tá? E vai colocar entre a pelve e o cotovelo esquerdo do paciente. Isso vai variar porque alguns pacientes, por exemplo, se são longilíneos, o coração tende a ser mais caído, mais verticalizado. No paciente que é mais baixinho, o coração tende a ser mais horizontalizado. E isso faz com que a gente acabe tendo que mudar um pouco a nossa referência, né? Se vai ser cotovelo, vai ser pelve. Mas de maneira geral, a gente estando entre cotovelo e pelve, a gente consegue achar a imagem adequada. Na janela parasternal curta, a gente vai estar na janela parasternal longa e vai rodar 90 graus, tá? Do nosso transdutor, né? 90 graus para a direita do nosso paciente. Então, vai apontar para a pelve direita do paciente o marcador da tela. Falando aqui é um pouco complicado e tudo, mas com a prática vocês conseguem pegar isso bem. É como se fosse mais ou menos um relógio que a gente tem. Então, eu começo vendo, né, a janela subxifoide, tá? A janela subxifoide eu vou ver de baixo. E aí depois eu vou ver a janela parasternal longa, tá? A parasternal longa vai estar mais ou menos aqui. Depois eu vejo a janela apical 4 câmaras. E por último eu vejo a janela parasternal curta, cortando o coração nesse eixo, tá? Funciona mais ou menos como esse reloginho. É uma forma que me facilitou entender como é o posicionamento, tá? Então eu estou passando para vocês. A janela subxifoide. Para que serve a janela subxifoide? Eu vou falar aqui alguns pontos mais importantes da função de algumas janelas. É claro que eu consigo ver milhares de outras coisas em várias janelas diferentes. Aqui, como a gente está fazendo uma aula de ecocardiograma básico, a gente parte do pressuposto que as pessoas que estão vendo a aula não têm um conhecimento tão profundo. Então, a gente vai falar dos pontos principais de cada janela. A janela subxifoide é uma janela que eu consigo ver o derrame pericárdico muito bem. É uma janela que eu consigo usar na parada cardíaca, né? Porque imagina, eu às vezes quero ver se tem um derrame pericárdico, se tem um aumento de VD na janela, vai ser mais difícil tentar encontrar durante a massagem, né, a posição da apical 4 câmaras. Né? Eu não vou conseguir isso em 10 segundos, mas eu consigo ver isso rapidamente na janela subxifoide. E na janela subxifoide eu consigo visualizar a veia cava também. Então a janela subxifoide a gente vai estar imediatamente abaixo da apêndice subxifoide. É fundamental essa posição de mão que vocês estão vendo na tela. Porque o que acontece? Se eu coloco minha mão por baixo, eu não vou ter espaço para apoiar a minha mão embaixo da barriga do paciente. Eu vou causar mais desconforto para ele. Então a minha pega do transdutor é por cima, fazendo, né, quase você vê um ângulo aí paralelo à barriga do paciente, olhando para cima, tá? Para mirar o coração que está nessa região aqui. E aí eu vou ver essa imagem. Fígado, que eu preciso ver o fígado, porque o fígado vai ser meu facilitador de geração da imagem, porque é uma estrutura sólida, então a onda do ultrassom consegue passar por essa estrutura e vai me gerar a imagem do coração. Então eu vejo primeiro as câmaras direitas, tá? Aqui, que é ventrículo direito, átrio direito. Aqui eu vejo ventrículo esquerdo, tá? E átrio esquerdo, que estão mais posteriores, né? Mais para baixo. Isso aqui é uma representação, uma imagem
meramente ilustrativa, que a gente vê o coração, a gente vê o fígado aqui em vermelho. A nossa tendência natural é fazer o quê? Se meu coração é para a esquerda, eu vou jogar o meu transdutor para a esquerda também do paciente, né, para conseguir ver melhor o coração. Só que na medida que eu faço isso, o pulmão começa a aparecer mais desse lado e eu começo a perder a minha imagem. Então, por mais que a gente tenha essa vontade de colocar o ultrassom exatamente embaixo do meu coração, o mais correto a se fazer nessas situações é o quê? É colocar para a direita do meu paciente, o meu probe, e angular ele para o coração. Então eu jogo ele para a direita do paciente e dou uma leve angulada nele. Em vez de ele estar agora totalmente reto, eu dou uma leve angulada nele para conseguir ver o meu coração. Essa é uma técnica para tentar também identificar o coração, às vezes no exame que você não consegue dessa maneira aqui. Joga um pouco para o lado e angula ele aqui assim, tá? Então aqui a gente vê uma imagem colorida, né? Aqui ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. A gente vê aqui o fígado em vermelho, tá? Na janela paraesternal longa, quais são as funções, né, as principais funções? A gente consegue ver, de novo, várias coisas em cada janela. Mas, para quem está iniciando, a gente vai atentar em derrame pericárdico, na função cardíaca e na visualização da válvula mitral. Isso não significa que a gente não consiga ver a saída da aorta, a gente não consiga ver o septo ventricular, o ventrículo direito, não consegue ver várias coisas. Mas, de principal para vocês que estão começando, são essas três aqui que a gente vai se atentar. Então, na janela paraesternal longa, a gente vai colocar no quarto espaço intercostal, então um pouco acima da linha do mamilo, que está aqui, a gente vai colocar um pouco acima, e aí o marcador vai ficar entre cotovelo e pelve do paciente. Se for um paciente mais curtinho, vai se aproximar do cotovelo, se for um paciente mais alto, vai se aproximar da pelve dele. A imagem que a gente gera é esta imagem aqui. Então, uma imagem que a gente vê o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, aqui, né, válvula mitral e corda tendinea aqui embaixo, válvula mitral, né, folheta válvula mitral. A gente vê aqui a aorta, e a gente vê aqui a aorta, aqui embaixo a gente vê a aorta, e aqui a gente vê a saída da aorta. A aorta vai fazer esse movimento aqui assim. Tá? Então essa é a imagem que a gente vê, que a gente busca ver na janela apical 4 câmaras, né? Desculpa, na janela paraesternal longa, que é a janela que a gente vê o eixo do coração, né, longo aqui. Tá? E aí a gente vê, né, que o coração aqui é do mesmo paciente, mas ele está um pouquinho mais, um pouquinho para cima. Enquanto aqui embaixo ele está mais retificado, aqui ele deu um pouquinho mais para cima. O que isso acontece? Movimentos muito sutis do meu ultrassom conseguem mudar a angulação da minha imagem. Então, quando a gente está fazendo o exame, a gente tem que ter essa noção que tem que ser muito sensível. Então, aqui é uma janela, né, paraesternal longa, a gente vê em verde o ventrículo direito, a gente vê em azul aqui em cima o septo interventricular, a gente vê aqui embaixo em azul a parede livre do VE, a gente vê em rosa aqui o pericárdio, em amarelo aqui, mostarda, a gente vê a válvula mitral, em azul aqui o átrio esquerdo, e em rosa aqui assim a válvula aórtica. E a gente vê aqui embaixo também a aorta. De novo a mesma imagem, né? Só mudando as cores. Aqui a gente tem uma outra imagem, uma imagem também de paraesternal longa. O que a gente está vendo aqui, né? Nessa imagem a gente consegue ver muito bem o átrio. A gente vê até a saída da aorta muito bem, mas a gente não está vendo muito bem o nosso ápice, né? Ou a nossa parede livre septo do ventrículo. Então essa imagem aqui é uma imagem de paraesternal longa, mas focada no átrio. Não significa que ela esteja errada, vai depender do meu objetivo. De maneira geral, a gente não busca essa imagem aqui, a gente busca esta imagem aqui, vendo bem o ventrículo, tá? Janela paraesternal curta. O que a gente usa ela? Ela é uma janela que ela tem uma função mais secundária. É uma janela, às vezes, muito mais difícil de conseguir uma boa imagem. É uma janela que não é tão comum da gente parar e analisar ela que nem a paraesternal longa ou a óptica 4 câmaras que a gente vai discutir. A gente consegue avaliar um pouco da função cardíaca, a gente consegue avaliar a visualização da válvula mitral, a gente consegue avaliar a visualização da válvula aórtica e a gente consegue avaliar principalmente o abaulamento septal, que é a grande marca característica da janela paraesternal curta. Então essa é a janela, a gente vê aqui o ventrículo esquerdo, uma parede bem espessa, arredondado. A gente vê aqui essa estrutura abrindo e fechando aqui como se fosse uma boca de um peixe, a válvula mitral. Tá? A gente aqui vê a válvula, né, tricúspide, tá? Nessa região aqui. Aqui é o ventrículo direito. Tá? Então ventrículo direito, ventrículo esquerdo, válvula mitral. Eu não vejo átrio nessa janela, né, pelo corte. Tá?
Então aqui a gente vê uma imagem do site Pocus 101, excelente site. Quem sabe inglês bem e tudo, pode ir direto no site, o site tem materiais muito bons. Então a gente começa na janela, a gente pode dividir, né, mostrar para vocês aqui como é que eu consigo, a partir da mesma janela, verificar 3 imagens diferentes. Então, por exemplo, se eu pego o corte, né, boto um pouco mais para baixo, eu consigo ver os músculos papilares, que é nessa altura que eu vou julgar a função cardíaca, inclusive. Se eu coloco um pouquinho mais para cima, eu já vejo o corte na altura da válvula mitral, que é esse corte aqui. Se porventura eu colocar um pouquinho mais para cima ainda, né, ou angular um pouco mais, eu vou ver o que? O anel. Vou ver aqui o anel aórtico e a válvula aórtica. Tá? Então também eu consigo ver 3 imagens a partir de uma única janela, mais ou menos uma janela. Tá? Então aqui eu vejo na altura do músculo papilar, músculos papilares aqui. Aqui o indicador, ele usa o indicador para a direita, tá? É uma diferença, mas normalmente a gente vai usar para a esquerda. Então aqui o músculo papilar, tá? São essas 2 bolinhas aqui assim, então aqui. Aqui então a gente vai ver na altura da válvula mitral. Então na altura da válvula mitral está aqui, né? O ventrículo esquerdo, o ventrículo direito e aqui a válvula mitral fazendo, né, essa boca de peixe. Aqui eu já estou colocando, né, na altura do meu anel aórtico, então vou ver o folheto aórtico aqui, os folhetos aórticos aqui. E aí que eu vejo o folheto aórtico, tá? São esses 3, que popularmente é chamado de sinal da Mercedes-Benz, tá? Então esse aqui. Aqui é o átrio direito, tá? Aqui eu estou vendo a válvula tricúspide, tá? E aqui o ventrículo direito. Aqui seria a via de saída do ventrículo direito nessa região. Tá? Então, válvula aórtica. Tá? As válvulas aórticas, né? O sinal da Mercedes-Benz. Aqui o átrio esquerdo, o átrio direito. A válvula aqui é a tricúspide. Tá? Ventrículo direito. E a saída do ventrículo direito nessa região aqui. Essa é uma imagem mais complexa, claro. É uma imagem mais difícil de eu conseguir tão bem assim. Mas é capaz de a gente conseguir só com um pequeno angulação para cima, para a aorta, a partir da janela parasternal curta. A janela apical 4 câmaras é a grande janela cardíaca, a janela mais difícil de se conseguir, mas é a melhor janela. Então a gente consegue ver derrame pericárdico, consegue ver função cardíaca, a gente consegue visualizar as válvulas, consegue ver o tamanho das câmaras, consegue fazer um monte de cálculo e várias outras coisas. Então a gente coloca no homem, né, embaixo na região inframamária e na mulher a gente vai colocar embaixo da prega mamária. A gente vai gerar uma imagem mais ou menos parecida com essa. Então, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. E aí aqui mostra para vocês como é que a partir de uma simples diferença, olha, tá vendo? Uma diferença bem pequena, de onde está o probe, a sonda, eu consigo gerar uma imagem completamente diferente. Então isso é para mostrar que essa janela é mais difícil, essa janela requer mais cuidado e é uma janela que você precisa fazer movimentos muito sutis. E aí a gente vê também aqui que eu vejo o ventrículo bem, mas eu não vejo o meu átrio. Isso significa que eu possivelmente estou cortando, né? Se eu tenho a estrutura do coração e o átrio aqui, eu estou cortando e estou deixando o meu átrio de fora. Então, se eu estou cortando e deixando o meu átrio de fora, que estaria aqui em cima, eu tenho que angular um pouquinho mais para baixo. E aí eu consigo pegar o meu átrio aqui em cima. É isso que ele vai fazer. Ele vai jogar essa ponta aqui um pouquinho mais para baixo. E aí ele consegue ver o meu átrio aqui. Tá? Então isso é uma coisa muito comum de ver. Estou vendo só ventrículo? Dá uma baixadinha em direção ao paciente para você conseguir ver o átrio também. Então aqui é uma janela apical 4 câmaras, eu vejo ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo. Aqui é uma janela que, né, que ela se converte, né, nesse vídeo em apical 4 câmaras e apical 5 câmaras. Tá? O que é isso? É quando a gente começa a ver a aorta, a saída da aorta. Então aqui é a janela apical 4 câmaras. E aí vai começar a aparecer aqui uma estrutura, tá? Que é a saída da aorta. Então vamos guardar mais um pouco, ó, aqui. Então a gente vê que essa estrutura aqui é a válvula aórtica, aqui a estrutura de saída do VE, a via de saída do VE, que vai dar na aorta. Então isso é chamado de janela apical 5 câmaras. Quando a gente vê só essas 4 câmaras aqui, tradicionais, é a janela apical 4 câmaras. Então aqui de novo apical 5 câmaras no início, tá? E aí depois ele vai descendo e vai aparecer só a janela apical 4 câmaras, tá? Aqui eu tenho já uma imagem alterada, né? Enfim, a gente depois pode discutir essa imagem. Mas eu tenho um apical 4 câmaras, porque eu tenho as 4 câmeras aqui. Eu vejo que é um probe cardíaco, porque a saída dele é como se fosse um formato de pizza, ó.
formato de pizza aqui na pontinha. E eu vejo aqui o ventrículo esquerdo, o átrio direito e o ventrículo direito aqui. Uma janela claramente alterada, né? Isso aqui, enfim, tem aumento do ventrículo direito. Eu tenho o sinal de McConnell aqui, enfim, pode ser um TEP, pode ser infarto de VD, né? Mais provável que seja um TEP. Interpretação das imagens. A gente vai discutir agora qual que é o transdutor que a gente está usando, qual é a janela e como é que a gente melhora a nossa imagem, tá? Vamos lá. Essa janela. Que janela é essa quando vocês olham? O que eu estou vendo? Então eu estou vendo o ventrículo direito, eu estou vendo o ventrículo esquerdo aqui, estou vendo um átrio esquerdo aqui e aqui parece ter alguma coisa, né? Aqui ó, a aorta, né? A saída da aorta está aqui. Essa janela aqui é uma janela paraesternal longa. Ela não está ideal. Por que ela não está ideal? Porque primeiro que eu estou quase pegando uma janela apical 4 câmaras aqui no início. E vocês veem que ela está muito, ó, o meu coração ele está muito verticalizado. Ele tem que ficar mais horizontalizado. Às vezes é a janela que a gente consegue no nosso paciente, não tem o que fazer. Tá? Às vezes é isso que a gente conseguiu e é com essa que a gente vai trabalhar. Mas é importante a gente reconhecer quando ela não está o ideal, porque se a gente sabe que a janela não está o ideal, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com o nosso laudo e que isso vai ajudar de fato na nossa tomada de decisão do paciente. Então a janela aqui não está o ideal, ela está muito verticalizada aqui, isso vai me atrapalhar ver algumas estruturas. Para a gente fazer isso, né, às vezes a gente vai ter que descer ou subir um espaço intercostal, vai ter que mobilizar um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, tá? Para a gente poder ajustar essa nossa imagem. Então aqui, também uma janela paraesternal longa, né? Tem a dica aqui, né? Paraesternal long axis, mas a gente vê uma imagem de baixa qualidade, né? Tá difícil de eu identificar as estruturas, eu vejo que isso aqui é um VE, eu vejo que aqui tem um ventrículo direito, mas eu não consigo ver átrio, uma saída da aorta muito esquisita aqui, e de novo, muito verticalizado. Essa é uma imagem de baixa qualidade técnica, tá? Uma imagem ruim, tá? Fui eu quem fiz no meu início do estágio, né? Lá na residência, mas fui eu quem fiz e tá ruim de fato, entendeu? Então a gente começa fazendo as imagens ruins mesmo, tá? Eu coloco aqui para vocês as imagens verdadeiras, são imagens minhas, que eu errei, tá? Que não ficaram boas. E depois a gente vai melhorando, mas a gente começa com essas coisas meio ruins mesmo. Então aqui está muito verticalizado, não está legal, não consigo ver as estruturas adequadas, daria para melhorar muito essa imagem. Essa imagem aqui já está um pouco melhor, né? A gente já vê que já está um pouquinho mais retificado, eu já consigo ver as estruturas um pouco melhor, só que a gente cai num problema. Qual a estrutura que está no centro da minha tela? É basicamente, se eu pegar metade aqui, eu estou pegando, a metade está de átrio. Então eu estou vendo muito átrio esquerdo nessa janela. Eu teria que fazer o quê? Talvez afastar um pouco mais da linha paraesternal para eu conseguir ver um pouco mais do ventrículo. Entendeu? Então aqui, possivelmente, quando eu estou vendo muito átrio assim, eu estou muito próximo da minha linha paraesternal. Então o ideal é jogar um pouquinho mais no mesmo eixo, tá? No mesmo eixo que eu estou, jogar um pouquinho mais para a minha esquerda do paciente. Tá bom? Aqui então. Bom, essa janela aqui é legal, fui eu que fiz de novo, tá? Todas as imagens desses vídeos fui eu que fiz. É uma janela que está bem errada. Por que ela está errada? Porque eu estou vendo, ó, uma janela apical 5 câmaras, né? Estou vendo aqui ó, aquela aorta que a gente viu na outra imagem que eu mostrei para vocês. Mas o que acontece? Está do lado ao contrário. O marcador está certo, ó, o marcador está na esquerda, mas eu estou vendo o ventrículo esquerdo do lado ao contrário. E isso é muito prejudicial porque eu posso achar que isso aqui é um VD. Se eu não conseguisse ver isso aqui, né? Achar que é um VD e falar, tem aumento de VD. E aí o paciente está com falta de TEP, não sei o que, trombolise. Enfim, viu o que isso pode gerar. O que essa tomada de decisão a partir de uma imagem que não está adequada pode gerar para o paciente. Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. Eu errei aqui que o meu probe, né? O meu marcador, em vez de estar apontado para a pelve direita do paciente, devia estar apontado para a pelve esquerda. Tá? Devia estar rodado ao contrário. E aí eu gerei essa imagem que está invertida. Tá? Então aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o ventrículo direito, átrio esquerdo, uma imagem, e aqui é a saída da aorta. Tá? Essa estrutura aqui é a saída da aorta. Uma apical 5 câmaras invertida, a imagem está errada. Aqui é uma janela, né? Vou falar para vocês, é uma janela apical 4 câmaras, tá? Porque eu vejo as 4 câmaras do coração no eixo, né? E aí de novo, uma janela apical 5 câmaras, porque eu estou vendo na verdade, né? Parece que começa com 4, depois vira 5. E aí eu vejo aqui a saída da aorta, então uma janela apical de fato 5 câmaras, na maioria do vídeo aqui começa 4, depois vira 5. E aí assim,
a imagem, Rafael, eu estou vendo 5 câmeras, está na orientação direita. O que essa imagem está ruim? O meu coração ele está completamente oblíquo, ele está completamente em diagonal. Essa diagonalização do coração é muito prejudicial porque se eu vou fazer algum cálculo, fazer alguma medida, isso vai acabar alterando totalmente a interpretação do cálculo da minha medida. Então, por exemplo, fazer um VTI, alguma coisa que tem relação com o cosseno, eu vou gerar um resultado completamente absurdo, que não dá para confiar. Então, de maneira geral, eu tenho que deixar sempre o meu septo retificado. E como é que eu faço isso? Essa imagem aqui, ele está no espaço intercostal possivelmente certo. O que acontece é que talvez ele esteja muito, né, em direção à linha parasternal do paciente. Talvez ele tivesse que ir um pouquinho mais, né, para a região da axila, por exemplo, para ajustar um pouco melhor isso. Então, esses ajustes, né, no mesmo ângulo, no mesmo espaço intercostal, são fundamentais para conseguir ver uma imagem um pouco melhor. Aqui, eu tenho então uma janela apical 4 câmeras também. E essa imagem aqui é engraçada porque é o seguinte, o meu septo interatrial, ou seja, entre os dois átrios, ele está relativamente verticalizado certinho, está reto mais ou menos como aqui. Só que o meu septo interventricular está completamente torto. Por vezes, não vai ter o que fazer. Às vezes, essa vai ser a imagem que vocês vão conseguir. O paciente tem alguma coisa alterada, enfim, uma postura esquisita. Vocês podem tentar melhorar, retificar um pouco mais o septo interventricular, mas por vezes é isso que vocês vão conseguir. Só mesmo esse tipo de retificação interatrial aqui, tá? Aqui a gente vê uma imagem, né, também com problemas técnicos. O principal problema técnico dessa imagem é realmente a qualidade. A gente vê que está com um ganho excessivo aqui em cima, né, um ganho muito excessivo. E isso tem alguns fatores, né? Essa imagem já está um pouco cortada aqui, tá? Mas a gente repara que tem uma profundidade até chegar ao coração considerável. Esse paciente era um paciente possivelmente obeso, o que dificulta a geração de imagem dele, né? Vai tornar o exame mais difícil. Mas eu consigo ver aqui uma janela com 4 câmeras, tá? Ventrículo esquerdo, átrio direito e ventrículo direito aqui. Aqui então a gente tem uma janela apical 4 câmeras, ventrículo esquerdo. Aqui a gente tem átrio esquerdo, átrio direito e ventrículo direito. Uma imagem que tecnicamente não está tão ruim assim. O que a gente pode fazer para melhorar ela, né? Dar uma retificada um pouco mais nesse septo aqui. Outra coisa que é importante a gente sempre falar, que é o seguinte. O probe cardíaco, ele me dá me potencializa duas coisas. Primeiro é o foco. Se eu tenho um aparelho que não é um portátil, eu consigo ajustar o foco dele na altura que eu quero. Se eu quero ver uma válvula mitral, eu vou ajustar na altura da válvula mitral, aqui assim botarei meu foco. Outra coisa que dá para fazer é diminuir meu setor. Esse aqui, o setor, ele está com angulação máxima de abertura, mas eu posso reduzir o meu setor. Essa redução do setor vai fazer com que eu emita a mesma quantidade de ondas ultrassonográficas num tamanho menor, num espaço menor. Então isso vai me gerar uma nitidez maior. Outra coisa que eu posso fazer de novo, né, é o ajuste do ganho e a profundidade também. Às vezes eu consigo diminuir um pouco. A profundidade aqui não é o problema, mas às vezes eu posso diminuir minha profundidade para aproximar mais de uma válvula, por exemplo, se eu quiser ver. Então eu vou diminuir meu setor para a válvula e vou aproximar, né, diminuir a profundidade só para enxergar a válvula, por exemplo. É uma outra coisa que a gente pode fazer. Então aqui eu tenho uma janela apical 4 câmeras, de novo, né? A gente vê ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, né? E aqui eu tenho o meu átrio esquerdo. A gente vê aqui nessa janela uma estrutura, né? Ou, enfim, essa estrutura mais hiperecóica aqui assim. A gente não sabe se isso é um problema da geração da imagem. Às vezes uma outra janela um pouquinho mais lateral ou para baixo vai melhorar o nosso exame, tá? Mas tem estrutura um pouco mais hiperecóica aqui, tá? Na aula, algum colega falou, isso pode ser um trombo e tudo. É difícil de que seja um trombo isso aqui, né? A gente tem que observar se não é uma compressão no átrio, observar outras janelas, né? Para conseguir enxergar melhor. A gente vê que também tem um ganho excessivo aqui em cima também, nessas linhas, como se fossem umas linhas AS, né? Podem indicar um ganho excessivo também nessa região da imagem, tá? Aqui eu tenho uma janela já, que
que é uma janela um pouco mais avançada, é uma janela paraesternal 2 câmaras. Eu entro na apical 4 câmaras, giro o meu probe, ou seja, se ele está horizontalizado assim, eu vou verticalizar o meu probe, então ao invés de estar assim, eu vou fazer isso aqui nele, e aí, estava assim, eu faço isso aqui, eu verticalizo e vejo essa janela aqui, tá? Eu consigo ver paredes cardíacas diferentes, então, por exemplo, no caso de um infarto, de uma alteração de parede, né, de regional de parede, essa imagem é uma imagem interessante de buscar, mas é uma imagem mais avançada. Então aqui eu tenho uma janela paraesternal longa, eu vejo o ventrículo direito, eu vejo o ventrículo esquerdo, válvula mitral, saída da aorta aqui. A gente vê que tem essas coisas mais escuras, mais hipoecogênicas aqui, é a aorta. Tem um ganho excessivo aqui embaixo, tá? Então o ajuste do TGC seria adequado aqui para baixo. Poderia diminuir um pouco a profundidade também. E aí o foco ele está mais ou menos na altura da válvula mitral, aqui na saída da aorta. Então talvez seja um foco adequado para o que eu queira ver, tá? Aqui eu já tenho uma janela paraesternal curta, então ela começa vendo, né, o movimento da mitral, da boca do peixe, e depois eu vejo os músculos papilares aqui mais embaixo, tá? Então o ventrículo esquerdo, aqui eu tenho o ventrículo direito e o movimento, tá, da mitral e depois dos músculos papilares. Uma janela, né, muito ruim, uma janela péssima. É uma janela que a gente aqui não consegue definir muito bem as estruturas que a gente está vendo. Aparentemente aqui parece um ventrículo esquerdo, tá? Um ventrículo direito mais para cá, uma válvula mitral aqui assim. Mas é um exame muito ruim, tá? Um exame de baixíssimo nível técnico. Eu sou incapaz de julgar qualquer coisa a partir desse exame. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente não pode só achar, gerei a imagem aqui, beleza, acho que é isso. Não, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai ser o nosso laudo a partir da imagem que a gente tem. É muito melhor a gente colocar assim, faço ultrassom beira do leito, não sou capaz de identificar janelas adequadas para tomada de decisão, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Porque faz muito mais sentido isso do que achar que, eu sou muito bom, vou fazer o exame ecocardiográfico, e aí eu acho que tem um negócio lá, vou falar que eu acho que é isso, enfim. Porque é muito difícil da gente desancorar de um diagnóstico, desancorar de uma hipótese que a gente tem na nossa cabeça. A gente sempre tenta confirmar aquilo, né? Mesmo que não seja verdade. Então, tomar muito cuidado com o que a gente está vendo e laudando nos nossos exames. Tá? Na dúvida, chama o ecocardiografista, chama o especialista. Rafael, não tem cardiografista, não tem especialista. Salva o vídeo, compartilha com um colega, chama um contratado, chama um outro médico para analisar junto com você, entendeu? A gente tem essa possibilidade hoje com ultrassom, com internet, tá? Aqui então eu tenho uma janela paraesternal longa, uma janela que também não está muito legal porque está extremamente verticalizado o meu coração do meu paciente. Tá? Então eu vejo septo, parede livre, válvula mitral. Aqui eu vejo a aorta, né, a válvula aórtica, ventrículo esquerdo e o anel da aorta, a saída da aorta. Aqui de novo uma outra imagem, né, muito ruim, tá? Muito difícil julgar qualquer alteração por essa imagem, tá, gente? Então assim, eu estou mostrando para vocês que a realidade não é aqueles exames lindos, maravilhosos, perfeitos. Não é isso. A realidade são essas imagens aqui que eu estou mostrando para vocês. Por vezes, a gente só vai conseguir isso. E às vezes, a gente, na situação que a gente mais precisa, vai ser o paciente mais complicado de fazer, um paciente que está menos cooperando, é um paciente com a pior compleição física possível, e a gente vai conseguir essa imagem. E aí não tem o que fazer, a gente vai ter que usar de outros artifícios, usar de outras hipóteses diagnósticas, usar outros raciocínios, usar outros exames, para a gente conseguir tomar uma decisão melhor. Então aqui a gente tem uma janela paraesternal curta, uma janela, como eu falei, é uma das mais difíceis de conseguir e ela não tem umas informações muito boas. Então, assim, a janela é o que eu acho muito limitada. Aqui a gente vê, né, o ventrículo esquerdo, a gente vê a boca aqui do peixe, mexendo aqui, que é a válvula mitral. Aqui a gente já vê uma janela paraesternal curta, numa imagem um pouco melhor. Então a gente consegue ver com mais definição o ventrículo esquerdo, a gente consegue ver com mais definição aqui
a válvula mitral no meio, né, a boca de peixe, a gente consegue ver o ventrículo esquerdo aqui. Tem um ganho excessivo aqui embaixo, talvez reduzir um pouco no TGC esse ganho e diminuir um pouco essa profundidade, talvez ajudasse a gente. Se eu quero de fato só ver o ventrículo esquerdo, eu poderia também reduzir o meu setor aqui para só pegar o ventrículo esquerdo. Isso melhoraria a minha qualidade da imagem. Aqui eu já tenho um exame bem alterado, né? A qualidade da imagem está excelente, é uma imagem muito boa, mas é um exame muito alterado, é um paciente muito doente, tá? Então aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, eu tenho aqui um ventrículo direito aqui em cima, que é tudo isso aqui, eu tenho aqui um pouco de líquido pericárdico, eu tenho um aumento do meu ventrículo direito e eu tenho um abaulamento do septo, tá? A gente vai ver isso numa outra aula, mas aqui é uma imagem muito alterada, tá? Um paciente muito doente, possivelmente com hipertensão pulmonar aí, ok? Aqui é o mesmo paciente da imagem passada, só que eu estou vendo agora um pouco mais alto, ou seja, eu mirei a ponta, né, do meu probe mais cranial, baixei ele e mirei mais cranial, para ver o que? Ver minha válvula aórtica. Então aqui eu consigo ver o sinal da Mercedes-Benz muito bonitinho, eu vejo aqui um baita de um átrio direito, a minha válvula tricúspide aqui, aqui um átrio esquerdo, e aqui a saída do VD. Então eu vejo aqui o sinal da Mercedes-Benz bem bonitinho, tá? Essa janela aqui, então, não está muito legal, mas é uma janela que eu vejo o fígado aqui, certo? A estrutura aqui é o fígado. Então, aqui eu sei que é uma subestifoide. Aqui estaria o meu ventrículo direito, meu átrio direito, meu átrio esquerdo e meu ventrículo esquerdo aqui. Mas ela não está ideal, tá? E lembrando, o que eu posso fazer para o paciente, o que eu posso pedir para o meu paciente fazer? Respira fundo, ele segura o ar um pouco ali, que vai melhorar a minha visualização. Outra coisa, às vezes o paciente ele fica muito incomodado, ele sente sente dor, pressão aqui, e está com a perna reta. O que dá para gente fazer, às vezes, é dobrar a perna. Porque ele dobrando a perna, ele dá uma relaxada na musculatura abdominal. E aí a gente consegue fazer um exame um pouco melhor. Aqui, então, a gente tem uma janela subestifoide, porque eu estou vendo um fígado aqui, eu vejo a ascite, tá? Eu vejo aqui o ventrículo direito, eu vejo um baita do átrio esquerdo, eu vejo do átrio direito, eu vejo um ventrículo esquerdo e um átrio esquerdo aqui embaixo. Então, uma janela subestifoide. Tá? Eu tenho um pouquinho aqui de derrame pericárdico também. Tá? Uma janela tecnicamente boa. Uma outra janela, também subestifoide, porque eu vejo o fígado aqui bem grande, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade de ver as minhas estruturas aqui. Então, talvez eu tenha que ajustar um pouco o meu ganho, pedir para o paciente respirar fundo, dobrar a perna dele, abaixar um pouco mais o meu probe, jogar um pouquinho mais para a direita do meu paciente e angular ele em direção ao coração, tá? Isso tudo para melhorar a minha imagem subestifoide. Então aqui de novo uma janela subestifoide, estou vendo o fígado aqui, e aqui eu vejo um ventrículo direito e um átrio direito, mais ou menos. Uma imagem tecnicamente não muito boa. Então assim, a aula de hoje é bem básica, bem breve. Era uma aula mais focada em coisas básicas do ultrassom cardíaco. A gente vai ter um segmento com outras aulas, a gente vai ter aula de função cardíaca, de aula de derrame pericárdico, aula de TEP, de disfunção de VD. E a gente vai ter outras aulas também de FAST, aula de ultrassom pulmonar, enfim, tem várias aulas vindo aí que a gente vai gravar, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. De novo, sempre considerando os sites Core Ultrasound, POCUS 101 e POCUS Atlas, são os sites que vocês vão ter que olhar aí para aprender, tá bom? Muito obrigado, é isso pessoal, tchau, tchau.